Senão não vale a pena o treinador se reunir com o diretor de futebol e encontrarem um caminho para que o Flamengo pudesse tirar alguns jogadores dessa partida. Aí o torcedor fala, mas tem que poupar, não tem que poupar ninguém. Eu não sou médico. O Tite não é médico. Ele tem que se fazer valer das informações que ele tem. O Tite é treinador de futebol, ele é formado em preparação física, ele não é médico. Aí chega o fisiologista, chega o médico, ó, esse aqui tá assim, esse aqui tá assim. Tem assim. Eu não vou criticar o Tite por conta dessa derrota. E nem acho, tem muito torcedor do Flamengo que acha que o time já vai ser segundo no grupo. Eu não acho que isso vai acontecer. Porque tem um jogo em casa contra o Bolívar, como o Palmeiras fez, perdeu para o Bolívar lá o ano passado, chegou e enfiou 4 aqui. É difícil o Flamengo ganhar de 4 do time do Bolívar? Claro que não. Então eu não vou criticar o Tite, esse é o primeiro ponto. 4 pontos na tabela é o suficiente? Não. Quantos jogos tem o Flamengo a fazer em casa ainda, minha senhora? 2. Então são mais 6, com 4, 10. Vai ter que buscar um pontinho fora de casa. O jogo fora de casa é contra o Palestino, né? E mudou a cidade, né? Por conta do gramado, vai jogar a 460 quilômetros de distância da capital de Santiago. Então, já é um outro... Tudo na Libertadores é assim, gente. É assim, mas não vai jogar 2.800 metros, 3.600 metros. Ontem eram 3.660 metros acima do nível do mar. O Palmeiras botou o time em reserva, completamente reserva o ano passado, e perdeu o jogo. Okay. O Flamengo botou um time, quando estava 1-1, não tinha um valente torcedor do Flamengo, que é aqueles meus amigos lá, sabe como é que é? O filho da Gávea, estava ali, estava felizão, Digão estava felizão, Felipe estava felizão, estava todo mundo felizão com 1-1. Falou o Conselheiro Miranda? Não? Conselheiro Miranda, todo mundo. A Paquita da Nação que mandou um negócio pra você, né? Não, a Paquita não estava feliz, não. Tá feliz, não. Então acontece o seguinte. Não curte muito o Tite, né? Então não, já começa com o pé atrás. Em cima do Tite, eu não vejo necessidade disso. O Flamengo vai passar para outra fase da Libertadores. O melhor elenco da América do Sul vai comprovar a sua qualidade e vai passar para outra. Mas vai ser segundo, Pascoal. Não sei. Vamos ver, no jogo contra o Bolívar em casa. O Palmeiras foi primeiro do grupo quando ganhou do Bolívar em casa. Sim. O Flamengo teve 2 jogos na altitude, né, nessa fase de grupos, e isso tem que ser levado Bolívar, né? em Esse conta. jogo não tira a diferença, né? Não, o jogo não. Sim, mas vai jogar com Mas tem outros jogos em casa para fazer. Um jogo em casa além do Os mais Bolívar difíceis pega em casa. O que é o Milionários e Bolívar, que são os jogos da altitude, agora o Flamengo tem a volta em casa. E o Palestino, que é o time mais fraco do grupo, vai jogar fora de casa. Sim. Mas o Bolívar também vai receber o Palestino na casa dele. E venceu fora já. Sim, mas o Bolívar pode ser primeiro do grupo, o Flamengo se classifica. Okay. Você está preocupado, então? É isso? Não, estou achando que a liderança corre risco. Dá muito. Está com 5 pontos de diferença, o Bolívar recebe o Palestino em casa. Ele perde para o Flamengo aqui, mas aí só tiram 3 pontos. Ele não pode ganhar o próximo jogo dele, que é fora de casa contra o Milionários. Pois é. Se ele ganhar esse jogo, ele é primeiro do grupo. Sim. Porque ele vai ganhar o jogo em casa do Palestino. É a expectativa, né? Você está pegando 6 pontos, com 9, 15. O Flamengo não chega a 15 pontos. Mesmo ganhando dele. Então, o jogo só tira 3 pontos. O que aconteceu do Flamengo, que empatou com o Milionários, que esse jogo sim, o Flamengo estava ganhando o jogo, com um jogador a mais, tomou o gol de empate. Eu acho muito pior do que essa cobrança que está nesse jogo contra o mas Bolívar. eu acho que, é óbvio que não vai se fazer o caos, né? O torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser, porque o torcedor é passional. Inclusive, dá uma secada hoje, dá uma olhada hoje, porque vai ter na ESPN 4 jogos entre Milionários e Palestino. É um jogo interessante. Mas, assim, é a primeira derrota do Tite. Novo que tem uma potência alta, hein? Dá pra usar isso aí. Pode dá usar. pra fazer o quê? Um empate aí nesse jogo? É bom? Não, eu acho que pro Flamengo... Tem que ganhar o Palestino. Se você... O Palestino tá quantos pontos? Eu já tem nem que ganhar sei. o Milionários. Ganha o Milionários. Rapaz, aí é bom empatar, então. Se cada um tá achando uma coisa, é bom empatar. Porque se o Milionário não ganha, ele vai até meio que pressionado demais para jogar esse jogo em casa contra o Bolívar. Eu acho que o Flamengo, ele ganha os jogos dele que ele tem agora. Sim. O jogo é Palestino e Milionários, né? Ele ganha os jogos dele. Eu acho que o jogo que o Flamengo tem que realmente secar é o Milionários ganhar do Bolívar, que é o próximo jogo. Porque se o Milionários ganha e o Flamengo vence, fica na mão do Flamengo a classificação. Pontos, volta para 2. Sim. Aí o Flamengo decide em casa com o Bolívar. Mas antes da gente pensar nos outros e na tabela, só para a gente voltar aqui
para o jogo, é a primeira derrota do Tite. Sim. Não dá para pedir para mudar treinador, até porque a gente tem essa mania no futebol e as opções às vezes são muito piores, né? Mas analisando o jogo, Tetra, olhando as escolhas, olhando o que foi feito dentro de campo, o que fica de lição? E aí o Pascoal, desculpa, só para complementar, o Pascoal entra num ponto que é assim, o Tite está fazendo o que o departamento médico fala. Beleza, se é isso, a gente tem uma outra questão para olhar. Sim. Porque se em abril, final de abril, a gente tem jogadores como o Pedro, que entrou meio tempo contra o Palmeiras, não jogou esse jogo, não tem condição de jogar uma Libertadores, é o que se está priorizando ou é uma questão médica para se olhar, entendeu? Para desenhar a sequência. Porque quando você pensa em Flamengo contra o Palmeiras, você fala, bom, se não colocou todo mundo aqui é porque vai todo mundo para altitude. E também não foi. Então, assim, esse jogo está desencadeando que analisem outros jogos que já passaram. Por que não poupou contra o Nova Iguaçu o segundo jogo da final? Não só contra o Iguaçu, não, era uma final. Não. Outros jogos, contra Bangu, contra não sei quem, entendeu? Queria ganhar o campeonato. Eu sei, eles falam da final, afinal eu acho que... Como ela me perguntou analisar esse jogo, eu estou vendo as análises, não é do jogo do que aconteceu dentro de campo. A questão por que poupou? E aí começa a analisar os outros jogos que ele também poupou. Deixou o De La Cruz e o Pedro no banco contra o Palmeiras, que entraram pouco tempo, né? Segundo tempo. O Pedro tempo. entrou 45 no intervalo, entrou aos 31. De La Cruz depois. Segundo tempo. Aí analisa assim, se esses caras não jogaram, De La Cruz começa jogando. De La Cruz começa jogando. Por que o Pedro não começou jogando? Aí sim é uma coisa a ser discutida. Agora, eu tô com o Pascoal quando a gente fala assim, o time que eu olhei, a escalação, é um time que pode ganhar do Bolívar, que pode jogar melhor do que jogou. Aí analisar o comportamento desses atletas no jogo. O Flamengo não faz um jogo de imposição. Tem altitude, conta muito, e eu dou esse desconto sim, porque eu já joguei lá e não é fácil, é difícil. E o Flamengo não está jogando contra um time ruim, não. Porque o Bolívar não tem tanta tradição. Quartas de final da Libertadores ano passado. Mas brigou por liderança de grupo com o Palmeiras. Nós fizemos o jogo final, que o Palmeiras no jogo final, que é o que pode acontecer do Flamengo. Passou, né? Passou. O Bolívar hoje é a melhor campanha da Libertadores, porque ele tem 100%, o Atlético Mineiro tem, mas ele em saldo de gols tem melhor do que o Atlético. A melhor campanha nesse momento é do Bolívar. Então, é um time que buscou pontos já fora de casa, ele ganhou o jogo fora de casa, faz uma campanha boa e é um time arrumadinho para jogar em casa, explorando essa questão da altitude. Aí o Flamengo, com o melhor elenco que eu acho que tem e que eu vejo que 99% dos comentaristas também falam isso, claro, não demonstrou isso. Nesse jogo, esse elenco não foi capaz de que o treinador, nas suas escolhas, que é muito por o departamento lá de fisiologia, que passa as informações, esse jogador está assim. O Alan, disseram que um exame que foi feito, ele não suporta, por isso ele não vai. O Pulgar, eu não sei se foi feito esse exame. O Pulgar, eu acho que ele estava numa sequência grande de jogos e não vinha jogando bem também, o Léo Pereira está com problema físico, é por isso que não vai, não é uma escolha só do Tite. Né? Então a gente está muito pautado assim, tem Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo, que não entra jogando, e Arrascaeta. E o sistema que ele modifica, né? E aí ele modifica muito por isso, porque ele não tem essas peças. Então, para não começar com o Lohan na frente, ele preserva o Luiz Araújo, que poderia ser esse atacante, ele vai para o 3 zagueiros, que eu não achei um absurdo. Se ele treinou, se ele vem treinando, se ele vem com essa possibilidade de formatação, não é um absurdo ir para esse jogo lá, proteger. O pensamento dele foi esse. Vou ficar mais protegido, vou crescer o meu time. Agora, não deu certo, porque o time toma gol de cabeça, tem muitos cruzamentos, porque o time lá está bem montadinho, está organizado, não encaixa e ele volta, vai buscar soluções, muda o sistema de jogo, mas não é o suficiente. Tem que ter as críticas, a cobrança, acho isso normal, porque o Flamengo é melhor do que o Bolívar.
Agora, não um exagero como está sendo. Eu acho que o Flamengo perdeu o primeiro jogo na temporada, gente. O primeiro jogo. O Flamengo foi campeão carioca. Mas é obrigação. Obrigação não, ele ganhou de Flamengo, ganhou de Vasco, ganhou de Fluminense. A final foi contra o Nova Iguaçu, que por seus méritos ganhou do Vasco numa semifinal. E o Flamengo foi muito superior. Mostrou a sua força. E ele optou por ganhar o título. Era importante ganhar o título num começo de temporada, que o Flamengo, ano passado, não ganhou nada. Então, para o Tite, para a sua comissão técnica, para o início de temporada, foi fundamental. Imagina a cobrança que seria. A gente já viu essa pressão. Fez a melhor campanha, não tomou gol, todo mundo estava elogiando, um time sólido, um time organizado, um time... Aí agora que o time não ganha a primeira e que ele tem essa opção, pensando no que vem pela frente, tem um clássico domingo contra o Botafogo que está em ascensão. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Claro que foi levado em consideração isso. E o Botafogo, depois do jogo ontem, consegue um bom resultado e tem um vídeo dos jogadores dando a dimensão desse clássico. Eu tô assim... Já provocando o Flamengo para esse confronto. Tem que ligar um sinal de alerta, tem que ver que é o melhor elenco, mas ainda não deu essa resposta. Mas foi a primeira derrota. E tem coisas pela frente também importantes para essa gestão de elenco que o Tite está fazendo. Mas é um volume muito grande de reclamação em cima do Tite. Eu acho um pouco acima do tom. Acima do tom, está muito acima do tom. Eu não sei se é pelo resultado, gente. Eu acho o seguinte, o que eu vejo o torcedor querendo saber por que agora em abril eu já estou muito preocupado com o De La Cruz, com o Arrascaeta. Por que eles já estão desgastados? Porque eles jogaram contra o Boa Vista. O do Arrascaeta, desculpa, Mauro. Não é de agora, é desde o ano passado. Eu acho que merece. Porque o de Arrascaeta, nos finais de temporada dos últimos anos, tem chegado arrebentado e até com contusão, tendo que ir sem estar 100%. Na final da Libertadores com o Palmeiras, ele não tinha condições de jogo. 2021 que você está falando. Em 21. Nós estamos em 2024. Ele não tinha condições de jogo. E o ano passado teve esse problema. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians com jogadores no limite. A ponto de depois serem poupados no restante do campeonato e o treinador foi embora por causa disso. Porque os jogadores pediram para não jogar porque não estavam mais aguentando e já tinham conquistado tudo. É só somar quantos jogos o Flamengo fez até aqui. Não, o que eu quero chegar, só para eu terminar agora o raciocínio, é por que se o Arrascaeta merece isso, eu estou conferindo aqui, ele jogou contra o Bangu, 80 minutos, jogou contra o Boa Vista, que inclusive ele fez 2 gols. Por quê? Porque ele estava buscando o encaixe desse time no início de temporada, que tinha um tempo que ele fez um time jogar no início e depois viajar para a pré-temporada. Ficou os moleques jogando, sub-23. Ele fez 2 jogos. Esses caras jogaram esses jogos que precisava jogar os 90 minutos, porque depois ia para a pré-temporada fora. Eu acho que tem uma lógica. Não, eu acho que esses jogos foram depois. Não, ele começa o ano viajando para os Estados Unidos. É na volta. Ele vai para os Estados Unidos e faz 2 jogos. Ele joga 2 jogos primeiro com o time titular, antes de ir para os Estados Unidos. Audax foram até fora do Rio de Janeiro. Joga o time completo. Isso eu agora não me recordo se é antes ou depois da viagem. Ele faz um jogo com o Audax, que é o primeiro jogo do ano. Vai todo mundo. E aí ele joga na Filadélfia, aí já joga contra o Nova Iguaçu com o time sub, porque ele já tinha viajado para jogar. Só o Audax, a produção está olhando para a gente. Que só o Audax. O primeiro jogo, pelo menos, foi com o time e foi fora do Rio. Aí depois viaja e quando volta é que ele começa a fazer essa mescla. Eu acho que o ponto do Mauro é o que eu ouvi também de muita gente ontem conversando, assim, quais são os jogos importantes? Eu acho que essa é a pergunta na cabeça do torcedor Mauro. Eu não sei se é aí que você está querendo chegar, mas assim, Palmeiras é um jogo importante, Botafogo é um jogo importante, Libertadores é um jogo importante. Então, como ele definir tem que ganhar isso, do Botafogo contra domingo. O Audax não tinha ido o De La Cruz jogando. Ele tem que ganhar o jogo de domingo contra o Botafogo. Aí essa derrota aí, eu acho, vai caindo eu e acho tal. que você podia perder para o Palmeiras antes de sair para a Libertadores. Este jogo aí, se fosse com o time titular e perdesse 2-1, também não era de se estranhar, gente. Pelos 3.600 metros. Sim. Esse jogo aí tem uma característica. O Grêmio foi com o quê? Com um time mesclado lá. Não, todo mundo vai, né? É difícil demais ganhar lá, até a seleção brasileira. Sim. O Abel perdeu o jogo pro Bolívar lá com o time reserva. Tava na final aqui. Tinha perdido o primeiro jogo contra o Água Santa. Mas todo mundo faz isso. Gente, desculpa, mas aqui no programa, eu não vou mais falar esse assunto, não. Vou deixar para você. Por quê? Mas aqui nesse programa, vocês já falaram em 3
times que jogaram poupando jogadores. Você diz contra o Bolívar ou você diz na Libertadores? A maioria dos times que a gente já falou aqui pouparam o jogador. O Abel não jogou com o Murilo e com o Flaco Lopes de início. Verdade também. O Grêmio não levou o time O Grêmio jogou... O São Paulo já mesclou. Todo mundo faz isso. Todo mundo está fazendo isso. É que foi muitos jogadores nesse jogo. Agora, mas muitos por ordem médica. É assim, eu acho até mais estranho poupar contra o Palmeiras. O Pedro, o De La Cruz, você tinha que fazer uma programação para que esses jogassem um baita de um jogo difícil que é contra o Flamengo. Eles até entram no jogo. Entram, mas o De La Cruz muito pouco, né? 31 do segundo tempo. Sim. Muito pouco. E o Pedro no intervalo. Essa aí, cara, podia ter ganho ontem como perdido com o time titular também. É difícil demais mesmo jogar lá. Acho que o Flamengo está em todas as disputas. Pode ter custado, repito, o primeiro lugar do grupo. Então, aquela história de fazer mais pontos, depois começar a jogar, ter a vantagem em casa, pode ter custado, porque agora já não depende mais do Flamengo, depende do Bolívar. Se for segundo lugar do grupo, não adianta. Se você ganhar do Bolívar, você só tira 3 pontos de diferença. Você está com 5. Então, se o Bolívar ganhar os outros jogos, é ele que será o primeiro. Então, o Bolívar dá uma tropeçadinha também para ajudar. Contra Milionários do jogo. No próximo. O que eu imagino é o seguinte, o segundo colocado do grupo, porque a gente tem que imaginar assim, o Palmeiras deve ser o primeiro colocado do grupo? Deve. O Atlético Mineiro deve ser o primeiro colocado do grupo? Deve. O River deve ser o primeiro colocado do grupo? Deve. Mas se você pegar hoje, num cômputo geral, não são todos os papões que estão na liderança do grupo. O Grêmio, por exemplo, não está, né? Não está nem classificado hoje. Botafogo também não. Botafogo também não. Então, o São Paulo vai disputar ainda aí. Então, tem muita coisa para a gente ver dessa Libertadores. Porque é o seguinte, o temor é, se o Flamengo for segundo, pode pegar o River, pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Atlético. Mas também pode pegar o Achipato, também pode pegar quem é o primeiro do grupo do Botafogo. Não seria o ideal, assim, né? Quando começou, era o Flamengo líder, brigando para a melhor campanha. Essa cobrança tem que ser feita. Sim. Isso pode custar num planejamento lá no futuro, na composição. Você não decide em casa. É isso que eu estou dizendo. Já na próxima fase você já não decide. Agora, é com o Júnior Barranquilhas. Pode pegar o Júnior Barranquilha lá do... Deixa eu fazer uma coisa aqui, Mauro. Só para ouvir o Tite, senão não vai dar tempo, porque daqui a pouco a gente tem que fazer intervalo. Mas eu abri a hashtag para tentar entender. E aí os torcedores do Flamengo estão assim, não é porque perdeu o primeiro jogo, é como perdeu. Não escalou o time. Aí tem gente dizendo aqui, o Antônio Carlos, vai poupar domingo 11 da manhã também. Esse é o problema. Cacaroto Flamengo, em matéria de bola aérea, todo jogo é na altitude. E o Nil fala assim, não vai sair antes do fim da temporada, mas enquanto continuar poupando cientificamente, vai estar perdendo tempo. Então, a questão é que o Flamengo espera que talvez menos jogadores sejam poupados de cada vez, e aí o Tite responde depois do jogo. Vamos ouvir. A responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é assim, nossa, mas minha do técnico que escala. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas.
Corroborando com o que o Zinho tinha dito, né? Que todo mundo poupa, até o Guardiola, Mauro Naves. Até o Guardiola. Ele não poupou muito contra o Milionários, não, que o outro estava dizendo aí que não jogou e tal. Eu também achei que tinha que ter... O De La Cruz não jogou porque tinha virose. Exatamente, mas o Arrascaeta estava lá, o Pedro estava lá e tal. Sim. Então é um resultado a se lamentar. Esse jogo aí, eu cobraria muito mais do que esse jogo. Claro. Um empate, o Flamengo com um a mais, vencia com um a mais. Claro, há de se lamentar mais esse resultado do que outro. Como você está com pressa para o intervalo, eu lembrei do Tite ali da seleção, então vou mandar um abraço aqui apertado para Dorival Júnior, que está fazendo aniversário hoje. Olha que legal, Dorival, parabéns, Dorival. Vamos para o intervalo então com essa lembrança. Nação, tá então o empate do Flamengo, ou melhor, empate não, derrota do Flamengo na altitude, 2-1 para o Bolívar, e agora o Flamengo vai enfrentar o Botafogo, hein? Que venceu pela Libertadores da América e o Universitário, que inclusive provocou ali, né? No Clássico, para a partida do Clássico. Vamos ver o que vai acontecer e qual vai ser o time que o técnico Tite vai escalar para essa partida, meus amigos, porque tá demais. Poupando o jogador no início da temporada praticamente. Partida importantíssima na Libertadores da América. Eu não estou criticando o Tite, não é isso não, que tem que demitir, não é nada disso não. O que eu estou dizendo é que tem que fazer o que é correto. Tem que colocar o que tem de melhor em campo, meus amigos. São campeonatos importantíssimos. Por exemplo, o Brasileirão é importante, é um clássico contra o Botafogo. O Flamengo tem que colocar o que tem de melhor em campo. Tem que colocar o que tem de melhor em campo. Porque se o Flamengo vence o Botafogo, o Flamengo vai a 10 pontos. E aí o Flamengo continua lá no pelotão de frente, de elite, lá de cima. Se o Bragantino não vencer, se o Bragantino empatar, o Flamengo ganhar, o Flamengo assume de novo a liderança do Campeonato Brasileiro. E esse é o lugar do Flamengo. O Flamengo precisa estar lá em cima. Assim era para estar na Copa Libertadores da América no Grupo E. O grupo que era para o Flamengo está como líder. Mas nesse momento, o Bolívar tem 9 pontos, o Flamengo tem 4 pontos e o Milionários, até o momento que gravamos o vídeo, tem 3 pontos, com possibilidade de chegar a 6 e passar o Flamengo e o Flamengo ficar no sufoco. Então, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas o Tite precisa corrigir essa maneira aí de ficar poupando o jogador. Meu amigo, tem que colocar o que tem de melhor em campo. Tem que colocar o que tem de melhor em campo. Pra isso, contratou. Não montou 2 times? Para isso contratou. Então, peraí, vamos colocar o que temos de melhor em campo. Se fosse uma partida contra, por exemplo, o pelotão intermediário, que vai brigar somente pela Sul-Americana ou para não cair, aí colocaria ali um time alternativo. Mas a Libertadores poupar, aí fica difícil, hein, Fica difícil, hein, meus amigos? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.